Olá, muito boa noite. Você está no Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e no programa de hoje recebo o presidente da Comissão Especial da OAB para as eleições de 2020, advogado Silvio Arruda. Ele fala sobre o trabalho de fiscalização da ordem no período eleitoral, de que forma denúncias podem ser efetivadas, quais medidas podem ser tomadas em caso de constatação de fraudes, entre outras coisas. E nós estamos aqui obedecendo todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades sanitárias. Doutor Silvio, boa noite e bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite, Laura. Primeiramente, eu gostaria de saber o seguinte: a OAB ela tem uma comissão permanente, não é? Uma comissão eleitoral permanente. Essa comissão especial, o que é essa comissão? Como ela é formada? Qual a sua missão específica? Eu gostaria que o senhor, para a gente começar o programa, falasse um pouco a respeito da comissão especial. Olha, veja só, essa comissão, ela é uma comissão, como você acabou de dizer, ela é específica para o período eleitoral. A atribuição dela transcorre exatamente nesses pontos que vão surgindo durante a eleição, como denúncias, como conduta dos candidatos, e entra também na nossa atribuição uma missão que é uma missão assim, bem apropriada à própria ordem, ao que a ordem tem em relação vamos dizer, da sua atuação quanto sociedade. A ordem tem uma missão constitucional de defesa da sociedade, de fiscalização dos atos públicos. Então, você vê que nossas comissões são numerosas e elas são bem divididas em assuntos específicos por conta disso. A ordem acompanha, você vê que tem comissão de defesa de animal, tem acompanhamento legislativo, direito humano, tem da mulher, a mulher é uma gama de áreas e de assuntos que são muito específicos. No caso, é isso que você disse, existe uma comissão que é eleitoral e é permanente, mas a atribuição dessa comissão e a função dela é acompanhar no decorrer do período do mandato vamos dizer, os atos, as situações, não exatamente eleitoral em si, mas do resultado do pleito, é a continuidade do pleito. Nesse caso, a comissão especial é uma comissão que tem uma atribuição bem específica de tudo que acontece nesse período. A comissão permanente, a gente poderia dizer então que é uma comissão de acompanhamento eleiçoeiro, né? Exato. Das eleições especificamente, depois que aconteceu o pleito, porque muita coisa precisa, na verdade, ser esclarecida sempre depois de uma eleição, não é, doutor Silvio? Inclusive, o nome da comissão, dessa comissão permanente, é Comissão de Corrupção, tem a palavra corrupção no termo do nome da comissão, porque é justo isso, é denúncia de aplicação de verba, denúncia de situações assim, de programas públicos, então tudo isso é atribuição da comissão permanente. Essa comissão especial, ela se dedica exclusivamente àquele pleito específico, não é, doutor Silvio? No caso, agora, as eleições municipais de 2020. Exatamente. E esse ano é um ano assim, que a gente está com motivações um pouco derivadas do que é tradicionalmente, por conta dessa questão do Covid, né? Nos preocupa muito, a OAB se preocupa muito com o exercício da democracia, com o comparecimento nas urnas, porque você entenda uma coisa, é o que nós estávamos conversando aqui antes de iniciar o programa. Uma situação grave desse Covid ou dessa pandemia é muito a desinformação, né? Ninguém tem muita informação técnica, ninguém tem muita informação científica. Então, o que nos preocupa quanto, vamos dizer, fiscalizadores da democracia, da aplicação do que se podemos dizer atos democráticos, seria isso, porque a ausência das urnas nas eleições passadas, nas eleições, foi muito grande. E nós tememos que nessa eleição, nós temos esse temor, que nesta eleição o comparecimento seja bem menor do que já foi na eleição passada. Então, a gente precisa participar do pleito, principalmente instando e impulsionando os órgãos
de direito para que eles informem e tragam o eleitor para a urna. Essa comissão especial, ela tem uma duração aí de 4 meses, ela foi formada em setembro, vai até o fim de novembro, e nesse instante, qual o trabalho ao qual se dedica a comissão? O que é que a comissão está fazendo nesse instante em relação a essa eleição, doutor Silvio? Veja só, a nossa ideia seria fazer, inclusive lancei isso aqui na TV, a nossa ideia seria fazer um debate eleitoral com os candidatos, para poder levar essa mensagem dos candidatos para o eleitor e para o cidadão, mas nós temos todas essas dificuldades desse período do Covid e tal, então o que é que a gente está fazendo? Nós estamos nos adequando a esse, vamos dizer, novo normal, e nós estamos bolando aí, quer dizer, já planejamos e já vamos iniciar com webinários, com palestras, todas virtuais, que vão para o advogado, que vai trabalhar no dia da eleição, que também vai informar a população, né? Então, um webinário é uma coisa de interesse mais geral, você vai ter pessoas que são da área, dizendo como será, como foi, isso aí é que a gente vê como sendo hoje o ponto mais importante, porque a quem é que cabe incentivar e fomentar o exercício da democracia? As instituições e a imprensa. Então, é o que vocês estão fazendo aqui, é o que nós estamos fazendo nesse momento. Isso é importantíssimo, essa iniciativa, né? Porque quando você toma a iniciativa da informação, que é a atribuição de vocês, natural, a população se sente impulsionada para o exercício da democracia, que é ir votar. Que tipo de situações a comissão especial costuma, baseado em experiências anteriores, costuma se deparar? Olha, veja só, a atribuição nossa, por exemplo, enquanto OAB, mas até através da Comissão de Prerrogativas, garantir o exercício do advogado no momento do pleito, que é o acompanhamento, fiscalização, acesso às sessões eleitorais. Na eleição passada, a OAB já fez isso. A OAB foi em quase 30 sessões eleitorais, cartórios eleitorais, e houve um provimento do próprio TRE definindo que não houvesse nenhum tipo de obstacularização de acesso do advogado, nem às sessões eleitorais, nem aos ambientes de exercício da democracia, que é o exercício do voto. Então, isso já foi feito na eleição passada. Isso você sabe que é um trabalho que tem que ser refeito em cada eleição, até porque para se transformar numa consciência eleitoral não é fácil, mas é esse trabalho que nós estamos fazendo também nessa eleição, para facilitar justo isso, porque quando o advogado ele tem acesso à sessão, até qualquer tipo de irregularidade, ela já passa a ser mais monitorada e mais, vamos dizer assim, observada pelos próprios participantes do pleito, porque quando você tem uma iminente fiscalização, você se preocupa mais em não errar. Quem é especificamente o advogado que atua no dia do pleito eleitoral? Eu quero que o senhor me responda isso daqui a pouquinho, depois do intervalo nós vamos dar uma paradinha. A gente volta já já, viu, com mais ponto e contraponto.